Linha, membro da Comissão de Acompanhamento Especial do Plano Diretor e da LOUS da Câmara de Vereadores de Salvador. Gostaríamos de chamar à mesa também o vereador Geraldo Júnior, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Diretor e LOUS da Câmara Municipal de Salvador. Gostaríamos de chamar à mesa também a doutora Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira e coordenadora técnica do Plano Salvador 500. E, finalmente, chamar também o doutor Silvio Pinheiro, secretário municipal de Urbanismo e coordenador geral do Plano Salvador 500. Gostaríamos de informar a audiência que esta audiência tem um intérprete de Libras que ficará à disposição das pessoas. E queremos também convidar Carlos Vicente da Silva, da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, representando, membro do Conselho Municipal de Salvador, representando o Conselho. Vamos dar início a esta audiência, passando a palavra ao doutor Silvio Pinheiro. Bom dia a todos. Eu queria pedir aí à produção, se pudesse desligar essa luz aqui, tem uma luz em cima do rosto da gente, eu acho que se puder desligar, eu agradeço. Primeiro, agradecer a presença de todos, um dia que não iniciou do modo mais fácil, com chuva, com paralisação no início, mas que já começa a se desenvolver de modo normal. Agradecer a presença do vereador Geraldo Júnior, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Salvador 500, representando aqui o presidente Paulo Câmara. Agradecer também a presença do meu amigo vereador Palhinha, também membro da comissão essa que vem acompanhando todo o processo, já, inclusive, trazendo contribuições efetivas ao trabalho. Da Bom Dia Tânia, agradecer aí a parceria, o trabalho que vem desenvolvendo na Fundação e no Projeto Salvador 500. Carlos Vicente, representando aqui o Conselho Municipal, informando, inclusive, que nós, na segunda-feira, retomamos os trabalhos do Conselho. Tivemos a reunião durante toda a tarde, onde aprovamos o regimento do Conselho, aprovamos também todo o cronograma do ano até dezembro de 2015, fazendo com que o Conselho possa participar de modo ativo durante todo esse processo de discussão da cidade. E agradecer a presença de vocês, dando início à segunda audiência pública do Salvador 500, PDDU e LOUS. Informando a todos que cumprimos o rito previsto na lei, com a publicação do edital nos prazos legais, demos a ampla divulgação exigida também pelo Estatuto das Cidades e temos, então, condições de iniciar os trabalhos. Queria pedir que colocasse a pauta do dia de hoje, iniciando pela leitura da ata da primeira audiência realizada no dia 1º de agosto de 2014. Gostaria de pedir, acho que Dora que vai fazer a leitura. Informar ainda que Dora será a facilitadora dos trabalhos, Fagner ficará responsável pela secretaria de todos os trabalhos. Registrar aqui também a presença do vereador Cláudio Tinoco, já agradecendo aqui por participar mais uma vez dos nossos trabalhos. Paula também será relatora, está ali trabalhando, da FIP, que vem acompanhando o processo com a gente, consultoria contratada para nos auxiliar nesse processo. Registrar também a presença dos demais colaboradores da Prefeitura envolvidos no projeto. Por favor, Dora. Bora.
Conselho está representado. Olha, se tiver algum representante, nós não identificamos nenhum membro do Conselho das entidades. Nós não estamos descumprindo o regimento, nós estamos aplicando o regimento. Não, primeiro ponto, nós vamos seguir. Desculpe, seu nome é? Certo. Thaís, nós vamos iniciar o trabalho com a leitura da ata de audiência, a ata da primeira audiência. Olha, essa audiência, Thaís, tudo bem. Thaís, considerando as suas colocações, recebo suas sugestões, mas nós cumprimos o rito. Essa audiência pública foi convocada com prazo suficiente. Existem pessoas que também estão participando e nós vamos dar seguimento aos trabalhos. Gostaria de pedir à Dora que lesse a ata da primeira audiência pública. Olha, a ata é um documento público, onde retrata o ocorrido na última reunião. Nós vamos fazer a leitura da ata, e essa ata, ela reflete o que aconteceu. Se vocês tiverem, depois da leitura dela, se vocês tiverem alguma contribuição, agora, antes da leitura, a gente prefere, o rito do trabalho será primeiro a leitura, depois eventuais contribuições. Podemos prosseguir? Okay. Produção, por favor, disponibilizar um microfone para que... Então, vamos fazer assim, gente. Aquele mesmo processo da audiência anterior. Eu faço a leitura, vocês anotam aí as observações, e aí depois as pessoas vão se inscrevendo e vão dizendo o que é que sugere, o que é que não está condizente, ok? É porque a ata não tem parágrafo, né? É um documento único. Então, eu acho que é mais fácil a gente ler toda e vocês depois fazem as observações, tá? Ao primeiro dia do mês de agosto de 2014, realizou-se no Lounge Norte da Arena Fonte Nova a primeira audiência pública do Plano Salvador 500. A audiência foi aberta pelo prefeito municipal, senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, que se comprometeu com a instalação imediata do Conselho Municipal de Salvador e posse dos seus membros, e entregar à população o Plano Diretor PDDU no primeiro semestre de 2015 e o Plano Salvador 500 no segundo semestre do mesmo ano. Compareceram também a esta audiência pública vereadores da cidade de Salvador, a procuradora do Ministério Público, doutora Hortência Pinho, e representantes de movimentos sociais e de entidades da sociedade civil organizada, doravante denominados vereadores, representantes do MP e representantes de movimentos sociais e de entidades da sociedade civil organizada, respectivamente. Em seguida à abertura da audiência pelo prefeito de Salvador, foram iniciados os trabalhos sob a coordenação do superintendente da SUCOM, senhor Silvio Pinheiro, e da presidente da Fundação Mário Léo Ferreira, senhora Tânia Scofield, respectivamente, coordenador-geral e coordenadora técnica do Plano Salvador 500, doravante denominados representantes da PMS. Seguindo a programação, a facilitadora da audiência, Maria Auxiliadora Lobão, doravante denominada facilitadora, procedeu à leitura do regimento das audiências, que suscitou várias intervenções e sugestões de alteração, as quais ficaram de ser avaliadas para posterior incorporação conforme a pertinência.
Estas englobaram a sugestão de inserir o Conselho da Cidade no regimento, atribuindo-lhe papel de membro da mesa e de coordenação das audiências públicas, de imediata formalização do Conselho da Cidade para que o processo de audiências públicas estivesse alinhado com a legislação sobre o assunto, de abordar os temas em discussão em linguagem mais acessível e menos codificada tecnicamente, evitando-se jargões técnicos e privilegiando-se a clareza e a objetividade das comunicações para promover o entendimento pela audiência formada por pessoas com formação técnica e, sem essa formação, de todos os assuntos discutidos, de assegurar mecanismos para que as pessoas possam acompanhar o processo de encaminhamento e de apreciação de suas sugestões, de cumprir o Decreto Federal 5296/2004, que estabelece atendimento prioritário aos deficientes auditivos, com a presença do intérprete de Libras, de não negligenciar as questões de acessibilidade nos momentos de escolha dos locais das audiências, para assegurar mais ampla acessibilidade aos locais de audiência, de maior clareza na definição das articulações entre o Plano Salvador 500, o PDDU e a LOUS, traduzida não apenas nos discursos, mas também no cronograma dos trabalhos a serem realizados pelas equipes técnicas e no plano de comunicação e de mobilização apresentado, de mais tempo para uma melhor apreciação do plano de mobilização e de participação apresentado. Quanto ao acompanhamento das contribuições, os representantes da PMS esclareceram o papel do site dedicado ao projeto, que, além de permitir esse acompanhamento, viabilizará a publicação de todos os documentos, informações e materiais produzidos pela equipe técnica do Plano Salvador 500, assim como nas audiências públicas, materiais esses disponibilizados, inclusive, para download e para comentários. Em razão dos destaques, o tempo previsto para a leitura e aprovação do regimento prolongou-se muito além do previsto, ficando a nova versão do regimento para ser apresentada na próxima audiência. Na apresentação da metodologia de elaboração e do plano de mobilização e participação social pela representante da PMS, afloraram muitas dúvidas, sobretudo em relação às articulações entre o Plano Salvador 500, o PDDU e a LOUS, e críticas sobre a linguagem altamente técnica utilizada, conforme já registrado. Nessa etapa de discussão, as principais sugestões apresentadas pela audiência, formada por representantes de movimentos sociais e por moradores da cidade em geral, foram a utilização de maquete da cidade, a fim de que as comunidades percebam melhor o seu bairro, a realização de um número maior de audiências para os bairros periféricos, a discussão em linguagem mais acessível dos temas de políticas públicas e que houvesse uma clara explicação da relação entre o Plano Salvador 500, o PDDU e a LOUS. Os representantes da PMS concordaram com a necessidade de realizar outro evento para esclarecer melhor os planos e suas articulações, assim como em rever a divisão territorial das oficinas. A representante do Ministério Público elogiou o plano de mobilização e disse que, como jurista, está mais preocupada e preparada para contribuir efetivamente com o PDDU e a LOUS. Ressaltou que não encontrou um termo de referência sobre o PDDU e retomou a falta de clareza sobre a conexão entre o Plano Salvador 500 e o PDDU. Registrou ainda que percebeu na audiência pública um esforço em colher contribuições, mas que não podia classificar esse esforço como expressão de um sistema efetivo de gestão participativa montado para a formulação do Plano Salvador 500, do PDDU e da LOUS. Chamou atenção especial para a necessidade de que as contribuições colhidas nas audiências e seus reflexos sobre o PDDU e a LOUS retornassem às comunidades e fossem incorporadas à minuta da lei do PDDU. Quanto ao termo de referência, os representantes da PMS informaram que não foi concluído, pois aguardava-se as deliberações da audiência pública, mas que uma minuta ainda incompleta havia sido encaminhada ao Ministério Público. Quanto ao plano de mobilização, os mesmos representantes esclareceram que a ideia foi trazê-lo para discutir conjuntamente, a fim de detectar falhas e furos, e que a proposta das oficinas é levantar informações sobre como cada um vê Salvador e que o retorno será feito nas audiências, tendo como modelo inspirador a metodologia da Política Estadual de Habitação de Interesse Social. Ressaltaram que todas as propostas apresentadas, sobretudo aquelas referentes à mobilização, tinham sido trazidas para serem discutidas e enriquecidas, mas que não se podia perder de perspectiva que havia condicionantes de tempo e de orçamento e ainda aquelas associadas à judicialização em curso do processo de formulação do PDDU, que podiam colocar limites à incorporação dessas novas propostas. Ressaltaram ainda que as orientações contidas no Estatuto da Cidade sobre a ampla participação social, fóruns, audiências, oficinas, estavam sendo rigorosamente respeitadas. Quanto à problemática de articulação entre o Plano Salvador 500 e o PDDU e a LOUS, os representantes da PMS esclareceram que o propósito adotado pela equipe,
que elaborou o plano de mobilização e participação e o termo de referência, era assegurar condições de se pensar o desenvolvimento urbano em longo prazo, ouvindo um conjunto amplo e diversificado de moradores da cidade e de suas representações empresariais, trabalhistas e de bairros. Com essa visão de futuro da cidade, a realização do PDDU ficaria mais ajustada aos desejos, expectativas e necessidades dos moradores da cidade em relação à sua vida e ao trabalho, servindo como alicerce para a construção de uma cidade menos desigual. Essa é uma forma de integrar desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano, evitando-se que o desenvolvimento urbano seja uma mera resposta a injunções econômicas ditadas exclusivamente por forças de mercado, não planejadas, não desejadas e não pactuadas coletivamente. No momento desse esclarecimento, foi apresentada à equipe do Plano Salvador 500. O imperativo temporal, destacado por representantes da PMS, foi questionado por representantes dos movimentos sociais, alertando-se para a necessidade de se ouvir as crianças no trabalho do Plano Salvador 500, ouvir o que elas querem para Salvador do futuro, já que daqui a 35 anos elas serão adultas. A proposta foi aclamada pelos presentes e os representantes da PMS consideraram-na acatada por unanimidade. Comprometeram-se a realizar trabalho com as crianças nas escolas públicas e privadas em continuidade a práticas já sistematizadas e efetivadas pela SUCOM. Outras sugestões encaminhadas pelos representantes dos movimentos sociais foram verificar a possibilidade de incorporar ao processo do Plano Salvador 500 a ferramenta denominada Mapa de Porto Alegre, a importância do PDDU e da LOUS caminharem juntos, o evento e a coordenação foram elogiados, ressaltando-se que, se forem obedecidos os tratos firmados na audiência, a disputa entre os segmentos será justa, pois terá regras claras. Finalizando os trabalhos da audiência pública, os representantes da PMS fizeram os seguintes registros, que a PMS não enxerga a oportunidade de elaboração de novos PDDU e LOUs como um processo de vencidos e vencedores, enxergando-a como uma oportunidade de construção pactuada, onde todos os atores são importantes e compõem a cidade, que a PMS decidiu realizar fóruns para esclarecimento sobre o entrosamento do PDDU e do Plano Salvador 500, que se empenharia na instalação tempestiva do Conselho da cidade. Por fim, os representantes da PMS agradeceram a todos, avaliando o resultado da audiência como positivo, dando por encerrada a audiência. A presente ata foi lavrada e será lida e aprovada na audiência subsequente. Gente, disponibilizar, por favor, os microfones ali, pessoal. Só um minutinho, deixa ela entregar o microfone. Oi, bom dia a todos aqui da plenária, secretária coordenadora, demais membros da mesa. Antes de mais nada, eu quero concordar com o que foi falado aqui pela cidadã Thaís. Eu acho que nós não temos representatividade suficiente hoje aqui para fazer essa audiência. Eu louvo a intenção da prefeitura em fazer uma audiência pública, mas a gente precisa pensar que uma audiência pública que está tratando de uma cidade com uma população grande, não tem nem 50 pessoas. A gente contou aqui, não tem nem 50 pessoas. Então, eu estou pedindo, mais uma vez, à mesa que reconsidere essa audiência, não porque o tema dela não seja importante, não tirando a boa vontade da prefeitura em fazer essa discussão pública, mas exatamente por essa boa vontade é que eu penso que a gente deve adiar essa audiência para termos a presença de mais pessoas da sociedade e que elas possam, de fato, contribuir, como a prefeitura realmente espera, né, para que façamos um bom trabalho e participem. Eu até pergunto se da plenária as pessoas concordam, ou se a mesa pode perguntar. Em que pese a sua solicitação e as razões expedidas, nós mantemos a reunião, esse assunto está vencido, e nós vamos dar continuidade. Vamos passar aí a manifestação sobre os termos da ata. Bom, antes de chegar na ata, para além do que já foi falado aqui por duas pessoas, na verdade, duas pessoas já se ausentaram, duas que eu contei, já se ausentaram da plenária por conta dessa questão, né, da falta de mobilidade em Salvador, num dia super importante como hoje, né? As pessoas não conseguiram chegar aqui, a gente chegou cedo, a equipe também da prefeitura conseguiu chegar cedo. Felizmente, temos o privilégio, né, de ter carro, mas a maioria da população de Salvador não tem carro e conta, sim, com o transporte público dessa cidade. Então, que, infelizmente, tinha uma paralisação prevista das 4 às 8 da manhã. A gente entende a boa vontade de vocês, a gente entende que essa audiência ela foi adiada até às 10 horas da manhã, a gente começou um pouco tarde, mas é importante a gente pontuar isso, porque
o fato é que a gente não tem representação aqui, hoje, da sociedade, né? Os movimentos sociais, eles não estão presentes, eles não... pode ter sido não apenas, né, pela questão da paralisação, a gente insiste que a Prefeitura deve fazer uma divulgação maior e mais efetiva dessas audiências. A gente tem, antes dos pontos da ata, a gente tem alguns pontos de questão de ordem, assim, no sentido de alterar a pauta da reunião, dessa audiência, porque a gente gostaria de uma resposta da mesa, mais uma vez, nesse sentido. Eu reitero que essa decisão já foi tomada. A gente solicita que essa decisão seja tomada pela plenária também, porque a mesa não é o único... Olha, eu acho que nós temos que ter o respeito pelas pessoas que se dirigiram aqui, que se empenharam para estar presentes. Nós temos conhecimento de outros eventos feitos, inclusive pela sociedade civil, que também teve um público que não foi o maior. Nós nos empenhamos para fazer com que as coisas aconteçam da forma mais correta, mas essa decisão, inclusive, pode ser tomada pela mesa, não é uma decisão que compete ao plenário, certo? Essa não tem a abertura dos trabalhos e encerramento dos trabalhos pode ser tomado pela mesa, e essa matéria já foi vencida. Vocês têm contribuições? A gente tem alguns documentos a entregar para vocês. Podem ser recebidos. A secretaria está à disposição para receber. Pronto, ótimo. A gente mandou ontem, né, à tarde, eu não sei se vocês conseguiram olhar, eu falei um pouco com Dora no início dos trabalhos. A gente só vai fazer uma questão de ordem, entregar esses documentos e a gente vai se retirar, porque a gente considera que isso aqui não é uma audiência pública, a gente não acredita que esse espaço tem legitimidade para ter considerações e deliberações que são pertinentes e são de interesse da população de Salvador, que não está aqui, né? A gente está vendo que o plenário está vazio, esvaziado, e a gente considera que a gente não tem aqui representação social. Apenas para não deixar de pontuar em público e no microfone e em registro, para além da leitura da ata proposta, eu gostaria que, se vocês pudessem colocar, por favor, a pauta dessa audiência. Foi divulgado, né, ponto 1, abertura, ponto 2, leitura da ata da primeira audiência, realizada em 1º de agosto de 2004. A gente considera que esse ponto não deve estar como leitura, e sim discussão e submissão para aprovação da ata, porque a gente fez um estudo dela e a gente considerou que alguns pontos tratados na primeira audiência não estão contemplados no texto publicado pela Prefeitura. Eu tentei aqui acompanhar a leitura de Dora e eu me perdi em um momento, então eu não tenho certeza que a ata que foi lida é exatamente a publicada. Eu gostaria primeiro dessa resposta. No terceiro ponto de pauta, a apresentação do texto final do regimento interno, a gente também não considera... Desculpe, a gente está... É uma questão de ordem, doutor Silvio. É uma questão de ordem e é uma sugestão, e a gente precisa de uma resposta, porque estamos aqui empenhados no mesmo... Nós estamos discutindo a ata. Não, a gente ainda tem uma discussão da pauta, que é uma discussão prévia, e a gente gostaria de terminar nossas considerações. O regimento interno não pode ser considerado, o texto publicado por vocês não pode ser considerado como texto final, ele deve ser, sim, entendido como minuta, porque a gente vai aprovar aqui, iria aprovar, né, se essa audiência fosse a cabo, realmente. Fora isso, a gente sugere que a cada ponto de pauta, isso está na nossa proposta de regimento, seja aberto o debate, ou seja, nas próximas audiências a gente considera isso, a gente trouxe um regimento que traz também essas contribuições. Além disso, a gente sente falta de um agendamento da Prefeitura sobre os esclarecimentos prometidos, né, dos produtos do Plano Salvador 500, que são o PDD, o LOUS e o Plano Estratégico. A gente não viu uma abertura da Prefeitura nesse sentido. Fora isso, a gente tem como ponto de pauta o cronograma de trabalho e
Entretanto, ele não foi publicado previamente, vocês publicaram, sim, todos os documentos referentes a todos esses pontos de pauta, com exceção do cronograma de trabalho, que é uma ferramenta essencial ao controle social. Oi? Enfim, em relação à ata, a gente já fez as considerações. Em relação ao regimento, a gente também entregou. A gente vai oficiar isso a vocês, mas a gente se retira nesse momento, porque... Muito obrigada. E eu quero também só informar que esses documentos que nós fizemos para colaborar, é importante que isso seja dito, que é para colaborar, que esses documentos eles foram enviados para o e-mail do Plano Salvador 500, para que os senhores possam verificar e absorver ou não as contribuições. E quero também sinalizar que algumas contribuições que foram feitas na audiência anterior foram acatadas pela Eu quero registrar que pela quase que a prefeitura. totalidade das contribuições trazidas Mas na parte audiência, delas não foram justificadas. Então, assim, Quase que a desculpe, eu estou totalidade. falando porque... Né, então, assim... Eu gostaria de voltar para... Ele tem que voltar para a pauta. É isso. Então, a Se gente vocês agradece e puderem- está se retirando, porque a Ok. gente não acredita que seja uma audiência com 50 pessoas para representar uma cidade da magnitude de Salvador. Acho Aí- que Salvador merece mais do que isso. Esse é o livre-arbítrio, direito de ir e vir. Vamos dar seguimento à leitura da... à votação da ata. Henrique, por favor. A palavra. Eu gostaria de endossar o que foi dito agora. Eu sou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, concordo que a Prefeitura tem a melhor das intenções ao programar uma audiência pública e fator superveniente veio a prejudicar o andamento da audiência. Porém, em questão, concordo, venho também endossar a questão de ordem levantada pelo Participa Salvador. Eu, em determinado momento, até cheguei a questionar o trabalho do Participa Salvador e posso atestar que tudo que o Participa Salvador estava anexando aí foi discutido por um quórum representativo da sociedade com FABs, associações de moradores de diversos bairros. Foi discutido todo o conteúdo do que elas estão anexando aí, certo? Foi altamente representativo de todos os setores da sociedade, certo? Então, o que ela está colocando sobre leitura da ata, não leitura da ata, e sim leitura para deliberação e aprovação da ata, perfeito, exatamente, a colocação de uma audiência tem que ser essa, e apresentação do texto final. Ninguém apresenta um texto final, apresenta um texto para que se finalize dentro de uma audiência que pretende ser uma audiência pública. Então, vale a pena, eu vou, em nome do Conselho de Arquitetura, certo? Me reservar, estou do lado da Prefeitura no que diz respeito a fazer um plano diretor participativo, estamos totalmente empenhados em colaborar com isso, estamos discutindo em conjunto as entidades dos arquitetos, Instituto de Arquitetos, Conselho de Arquitetura e Sindicato dos Arquitetos da Bahia, e a gente eu vou assumir o ônus, se houver, de ter adotado essa atitude. Peço desculpas por ter que fazer isso, mas, infelizmente, eu acho que deve-se considerar o fator superveniente da greve. Henrique, com relação à pauta, essa pauta, o regimento que está sendo apresentado hoje, ele reflete todo o conteúdo debatido na última audiência, ele incorpora quase que a totalidade das sugestões vindas, tanto do Ministério Público, quanto das pessoas que contribuíram com aquele trabalho. Com relação à leitura da ata, eu quero, inclusive, solicitar que seja incluído nela que todo o conteúdo digital, inclusive o vida, o bruto, produzido naquela oportunidade, ele fique expressamente declarado na ata que ele integra aquela
realização, ou seja, eu quero que fique consignado em ata que todo material produzido por vídeo e áudio, ele considere-se integrado à ata da Assembleia, ou seja, com isso, tudo que foi discutido, debatido e registrado, ele passa a incorporar o documento oficial, que é a primeira ata. Com isso, eventuais discussões no que tange ao conteúdo da ata, ele fica superado. Com relação à manutenção da audiência, eu quero registrar aqui a presença de diversas entidades. Eu vejo aqui o CAU, representado por você, o Sinduscom e o ADEME, Câmara de Vereadores, o próprio Participa Salvador, que, como eles mesmos se intitulam, representam uma série de entidades. Vejo aqui também um assessor técnico do Ministério Público do Estado da Bahia, o arquiteto Cal, que também representa, nesse caso, tanto participa, ou seja, em que pese os acontecidos do dia de hoje, que podem ter reduzido o nosso público, eu acho que aqui existe condições de fazer um bom debate de todo o trabalho, lembrando que essa audiência é devolutiva do que foi feito na primeira audiência pública e a devolutiva dos trabalhos realizados. E, por conta disso, o nosso entendimento é que não há prejuízo ao debate, não há prejuízo ao trabalho coletivo do Salvador 500. Então, eu vou passar a palavra à Tânia para a gente dar seguimento ao trabalho. Secretário, desculpe, aqui eu tenho que discordar com sua afirmação que as coisas que foram deliberadas na primeira audiência estão nessa pauta desta audiência. Tânia deveria se lembrar, quando ela fez o resumo, dos elementos que ficam dependentes. A gente tem isso transcrito, mandado, inclusive, para vocês. Desculpa, eu não me apresentei, Carlos, eu estou representando aqui o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento Bahia, nesse momento. Tem 3 itens que foram colocados e, inclusive, resumidos no fim da primeira audiência, por Tânia, dizendo que a gente precisa fazer um fórum ou uma audiência extra para discutir o regimento interno, o plano de mobilização e distinguir claramente o que é o plano diretor, LOUS e o plano de desenvolvimento estratégico. Então, esses 2 elementos, o plano de mobilização não aparece aqui como elemento de discussão, a distinção dos produtos finais deste plano, o plano de estratégico de desenvolvimento e PDDU e LOUS, não aparece aqui dentro dessa audiência. Eu acho que a gente precisa ter cuidado quando a gente afirma aqui nessa audiência e tudo que foi prometido para esta audiência extra, salvo que esta audiência não é tal fórum ou audiência extra que se referiu na primeira audiência. Se esse é o caso, seria feito mais uma outra audiência extra, porque, conforme do cronograma, a próxima audiência planejada, a segunda audiência planejada, é a audiência de apresentação de diagnóstico prognóstico. Então, eu considero essa uma audiência extra, a tal audiência extra que foi colocado na própria audiência e resumido pela coordenadora técnica. A gente mandou, inclusive, a transcrição dessa parte para vocês no seu e-mail. Obrigado. O Cal, bem, bom dia a todos. Cal, é o seguinte, assim, vamos esclarecer. Na verdade, assim, o que foi dito, inclusive, eu acho que isso é muito importante, quando a gente faz uma leitura da ata, né, tem que ficar claro aqui para todos
que a leitura a ata aqui, que foi apresentada, ela é uma síntese daquilo que foi discutido, ou seja, com os pontos de destaques daquilo que foi discutido na audiência anterior, né? E, com isso, né, até que você reforça o que eu vou dizer agora, né, o vídeo da audiência e tudo que nós falamos aqui, ele é gravado, é filmado, né, o vídeo da audiência consta, está no site, e, por conta disso, o KICAL tem, né, ou seja, registradas essas informações que foram ditas na audiência. Então, dito isso, eu vou dar a resposta a Cal. Que é o seguinte, assim, foi exatamente isso que, né, do que eu disse, eu me lembro bem, né? Assim, a gente teve naquela audiência, primeiro, a pauta daquela audiência era a discussão, né, primeiro do regimento, ou seja, o regimento é o documento, né, que a gente tem para todo o procedimento das audiências, das audiências futuras. Então, a gente precisa, antes de tudo, ter esse regimento aprovado, né, segundo, a gente tinha também na pauta o plano de mobilização e comunicação, né, e tínhamos, me parece, na verdade, os dois e um cronograma. Era essa a pauta da audiência do dia 1º de agosto. Né? Por conta da grande discussão que houve, e até considerando o número de pessoas que tinha naquela primeira audiência, que eram mais de 700 pessoas, né, e o nível de discussão era muito grande, nós não conseguimos fechar, até porque não era, evidentemente, a gente não imaginava que a gente, numa primeira audiência, quer dizer, não imaginava o seguinte, na hora que a gente está trabalhando no processo, na hora que a gente está levando um processo participativo, tem as idas e vindas. Né? Esse é o processo natural. O que não é natural, né, se a gente tivesse, né, num projeto de gabinete, aí a gente teria exatamente as coisas fechadas dentro de si mesmo. Então, essas idas e vindas, inclusive, aí depois a gente vai discutir, inclusive, a questão do cronograma, ela é exatamente decorrente do processo participativo. Né? Então, veja, como nós não fechamos naquele dia, tivemos inúmeras, eu diria assim, inúmeras proposições e discussões em cima do regimento, não, enfim, naquela audiência, nós tínhamos ali vários movimentos que estavam ali representados, e não foram só vocês, assim, a gente tinha, todos os movimentos se manifestaram, né, pelos seus representantes. Então, a gente tinha um conjunto, né, de proposições e de complementações, ou, enfim, ou de supressão, etc. e tal, no regimento, que foi em cima disso que a gente trabalhou esses dias o regimento que a gente iria apresentar, o que vamos apresentar aqui hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente teve aquela discussão e não conseguimos fechar. Por isso, o que eu falei, numa segunda audiência, né, a gente vai discutir e fechar o regimento e o cronograma e o plano de comunicação, que não houve muitas grandes discussões em cima do plano de comunicação. No meu entendimento, e até onde eu me lembro, basicamente foi a questão do regimento. Bem, qual foi a outra grande questão? A gente apresentava ali no cronograma, não só o cronograma, mas a metodologia que nós iríamos trabalhar o Plano Salvador 500. E como uma coisa era um pouco complicada, porque a gente fugia um pouco, eu diria assim, das práticas passadas na discussão do PDDU, como o PDDU estava, né, eu diria assim, incorporado, né, entre aspas, ao Plano Salvador 500, né, é evidente que, para um público daquele, né, por mais que eu tentasse uma linguagem, né, que fosse compreendida por todos, né, é claro que a maioria, por conta até eu diria, talvez até da minha linguagem técnica, né, aquilo não ficou, né, muito claro qual era a diferença, eu não diria a diferença e em que momento, né, qual era a diferença entre PDDU e plano, porque assim, a gente não pode fazer a diferença entre PDDU e LOAS, né, ou entre plano e LOAS, porque a grande questão era assim, eram dois planos. Eu acho que essa é a grande questão. Né? PDDU é um plano, Plano Salvador 500 é outro plano.
né? Qual era a diferença entre esses dois planos, em que momento a LOUS entrava aí, ou em que momento também o PDD, e aonde, né, como é que eles, em que momento a gente trabalharia o PDDU e até onde iria o Plano Salvador 500. Então, essa ficou uma grande questão, difícil, inclusive, das pessoas terem a compreensão, né, dessa metodologia que a gente trabalharia, e aí eu fui bem clara, eu acho que merece, né, um fórum específico para a gente discutir eu diria assim, a metodologia em si, mais do que a metodologia. Entender o que é o Plano Salvador 500, entender o que é BTDU, entender o que é LOUS e como é que a gente vai trabalhar isso ao longo do processo. Né? Em que momento, isso, inclusive, nas oficinas de bairros, isso foi ficando claro, né? Porque a gente levava isso no início da discussão, levava isso no final da discussão. Eu dava exemplos, inclusive, depois do processo de discussão, que os grupos se reuniam, e depois que saiu o produto dos grupos, eu dava exemplos. Olha, isso aqui que vocês apontaram, isso aqui entraria, é uma discussão de plano, né? Isso aqui, do Plano Salvador 500. Isso aqui é o PDDU. E ficava claro a diferença entre o PDDU e o plano. Né? Então, assim, isso aí, de fato, nós não fizemos ainda. Né? Eu chamo isso não de audiência, porque a audiência tem... Veja, a gente tem um processo da audiência, que é os procedimentos legais, né? E tem um outro, quando a gente faz os fóruns, quando a gente está trabalhando com as oficinas, né? Com os fóruns temáticos, fóruns setoriais, com as entrevistas, tudo isso é um outro processo de discussão que alimenta o conteúdo que vai ser gerado e decorrente, né, do processo participativo. Então, assim, eu acho que esse por isso que a gente não trouxe para aqui, porque, no nosso entendimento, não é uma discussão da audiência, é uma discussão de um fórum que a gente precisa deixar para todos bem claro qual é essa diferença. No meu entendimento, à medida que a gente vai... Né, essa audiência, eu vou apresentar aqui o cronograma, eu acho que já deixa, eu diria que já deixa bem, acho que aponta bem né, essa diferença, o momento, o processo, etc. e tal. Mas na última audiência, eu disse exatamente isso, que a gente faria um fórum específico, e isso a gente deve ainda fazer. Mas hoje a audiência não entraria nessa questão. E a outra, que foi o TR, que eu não disse que seria... e que a gente publicou, porque naquela época a gente não tinha como publicar, porque estava no processo ainda, né, não estava fechado, tanto que a gente, quando mandou para o Ministério Público, ainda era uma minuta, a gente não tinha concluído. Né? Nosso termo de referência foi um termo que eu acho que, inclusive, numa leitura do termo de referência, que está publicado hoje no site, dá uma compreensão clara de muito mais clara até, né, de qual é o procedimento, como é que a gente ajusta, mas, evidentemente, que não dá a compreensão tão clara aonde é que o PDDU entra aí, como é que dá a compreensão clara de todos os trabalhos que nós vamos elaborar aí dentro. Né, mas não a compreensão clara, evidente, do que é PDDU, do que é Plano Salvador 500. Então, vamos dar seguimento agora com a apresentação do texto final do regimento interno. Dora? Juliana, você poderia nos ajudar aqui? Mas aí fica... Eu vou lendo o regimento até que Dora chegue. Isso será incluído ao final da ata. Ao final da ata, será registrado que todos os elementos digitais, sejam de áudio e vídeo, ficam incorporados na ata, disponibilizados no site, como se nela estivessem, integram a ata como se nela tivessem transcritos. Certo? Então, haverá uma disposição, já peço que a assessoria inclua isso
já está sendo incluído. Na ata ficará registrado que todo o material de áudio e vídeo produzido, ele integrará a ata da primeira audiência. Dando seguimento à leitura do regimento. Dora já está vindo ali. Regimento Geral para a realização das audiências públicas do Plano Salvador 500, do PDDU e da LOUS. Dispôs sobre os procedimentos e condução das audiências públicas do Plano Salvador 500, do PDDU e da LOUS. Capítulo 1. Da finalidade e objetivos. Artigo 1º. As audiências públicas do Plano Salvador 500, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU, e da Lei de Ordenamento e Uso do Solo, LOUS, serão realizados com base neste regimento geral e terão por finalidade a discussão com a sociedade das matérias pertinentes ao plano, compreendendo os subsídios analíticos e os produtos intermediários e finais. Artigo 2º. As audiências terão por objetivo geral assegurar a participação social na elaboração do Plano Salvador 500, do PDDU e da LOUS, visando democratizar, conferir transparência e buscar o nivelamento de conhecimento sobre a cidade e seus instrumentos de planejamento, bem como favorecer o recebimento de sugestões, recomendações, críticas e proposições para o aprimoramento dos documentos apresentados para discussão. Artigo 3º. Os objetivos específicos de cada audiência pública ou conjunto delas serão definidos de acordo com as matérias a serem discutidas e constarão do edital de convocação. Parágrafo único. O mesmo objetivo poderá orientar mais de uma audiência pública nos casos em que: 1. A metodologia das discussões requeira o aprofundamento das matérias por temas. 2. O enfoque territorial possibilite melhores resultados. 3. A descentralização das discussões favoreça a participação da sociedade. Capítulo 2º. Do edital de convocação. Artigo 4º. Os editais de convocação das audiências públicas serão publicados no Diário Oficial do Município com antecedência de 15 dias da data de realização de cada evento, devendo constar o local, a data e o horário de realização da audiência, os objetivos específicos a serem alcançados, as atividades programadas, os procedimentos para inscrição dos participantes, o tempo previsto para os trabalhos, os locais e meios nos quais estarão disponíveis para consulta os documentos a serem discutidos na audiência pública, os meios para esclarecimento de dúvidas acerca do edital e da audiência a ser realizada. Parágrafo único. Cópia do edital em meio digital ficará disponível no site do Plano Salvador 500, acessível em www.plano500.salvador.ba.gov.br, e cópia impressa poderá ser consultada na Biblioteca da Fundação Mário Leal Ferreira, situada na Avenida Vale dos Barris, número 125. Capítulo 2º. Da realização das audiências. Artigo 5º. A organização e realização das audiências públicas são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que procederá à ampla comunicação pública de sua realização, envolvendo os procedimentos convocatórios, o registro dos eventos ocorridos durante a audiência e a posterior publicação dos resultados. Parágrafo 1º. Para a comunicação pública serão utilizados os meios disponíveis de comunicação social de massa, de modo a mobilizar a população para participar das audiências, respeitadas as limitações orçamentárias e o princípio da eficiência administrativa. Parágrafo 2º. O Conselho Municipal do Salvador, órgão colegiado de controle social, integrante da estrutura administrativa do município, atuará, por intermédio de seus membros, junto aos segmentos sociais que o compõem, para assegurar a ampla representação e participação da sociedade nas discussões promovidas nas audiências públicas, bem como acompanhar e avaliar os resultados. Artigo 6º. As audiências públicas serão realizadas em locais de fácil acesso para a população por meio do sistema de transporte público de passageiros e dotados de acessibilidade universal. Artigo 7º. As audiências deverão ser registradas por meio de gravação de áudio e vídeo e poderão ser transmitidas ao vivo por meio da internet ou de canais de televisão quando houver viabilidade técnica e financeira. Capítulo 2º. Dos participantes. Artigo 8º. Qualquer pessoa interessada em contribuir para o processo de elaboração do Plano Salvador 500, do PDDU e da LOUS, poderá participar das audiências públicas convocadas para sua discussão e aprimoramento. Parágrafo 1º. Para participar das audiências, os interessados deverão se inscrever durante a realização do evento ou na forma prevista no edital de convocação, devendo informar nome e número do documento de identificação, endereço telefone ou endereço eletrônico, se os tiver, entidade pública ou privada que represente ou da qual faça parte, se for o caso.
Parágrafo 2º. Uma vez inscrito, o participante assinará a lista de presença e receberá um crachá identificador que será utilizado no exercício da sua participação na audiência. Artigo 9º. São direitos dos participantes. 1. Receber as orientações necessárias à sua participação, especialmente as constantes deste regimento e do edital de convocação, que deverão estar disponíveis para consulta no recinto da audiência pública durante toda a duração do evento. 2. Receber os expositores e integrantes da mesa diretora informações pertinentes e suficientes para a discussão fundamentada dos assuntos em pauta. 3. Manifestar livremente suas opiniões, debater as questões tratadas no âmbito da audiência e apresentar propostas na forma prevista nesse regimento. 4. Ter acesso ao relatório das audiências públicas por meio dos mecanismos de divulgação previstos, devidamente informados durante a realização do evento. Artigo 10. São deveres dos participantes: 1. Respeitar o regimento da audiência pública. 2. Obedecer à ordem de inscrição e o tempo estabelecido para as intervenções durante os debates. 3. Tratar com civilidade e manter o respeito à integridade física e moral dos demais participantes da audiência. Capítulo 3. Da mesa diretora. Artigo 11. A condução dos trabalhos será de responsabilidade da mesa diretora, que deverá promover as condições para o pleno funcionamento da audiência pública e a consecução dos seus objetivos. Artigo 12. A mesa diretora será composta pelo coordenador geral e pela coordenadora técnica do Plano Salvador 500, que representarão a administração municipal, por um facilitador, um secretário executivo e um membro do Conselho Municipal de Salvador, indicado por seus pares para cada audiência, respeitado o sistema de rodízio por segmento. Parágrafo 1º. Os membros do segmento Poder Público Municipal não farão parte do sistema de rodízio. Parágrafo 2º. As autoridades presentes poderão ser convidadas a compor a mesa de instalação da audiência pública, que, após breve pronunciamento dos participantes, será desfeita para a composição da mesa diretora e início dos trabalhos. Artigo 13. São atribuições do facilitador: apresentar os objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando o curso das manifestações, decidir sobre a pertinência das intervenções orais e das questões formuladas, dispor, em consonância com a mesa diretora e a plenária, sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem como sua reabertura ou continuação, quando avaliar conveniente, de ofício ou a pedido de algum participante. 4. Estender o tempo das elocuções quando considerar necessário para melhor entendimento da intervenção. Parágrafo 1º. O facilitador poderá designar auxiliares para assisti-lo sempre que julgar necessário para o bom andamento dos trabalhos. Na ausência ou impedimento do facilitador, suas atribuições serão exercidas pelo coordenador geral ou pela coordenadora técnica, podendo estes designar outro participante para o exercício da função. Artigo 14. São atribuições do secretário executivo: 1. Inscrever os participantes para pronunciamento de acordo com a ordem das solicitações. 2. Controlar o tempo das intervenções orais. 3. Receber e ordenar as intervenções por escritos e documentos encaminhados à mesa diretora, apresentando-os ao facilitador. Artigo 15. São atribuições dos relatores: 1. Registrar o conteúdo das intervenções. 2. Sistematizar as informações. 3. Elaborar relatórios e atas. Capítulo 5º. Da apresentação dos conteúdos e dos debates. Artigo 16. Os conteúdos programados para discussão, conforme o edital de convocação de cada audiência pública, serão apresentados pela equipe técnica responsável de forma sintética, apoiadas nos documentos previamente divulgados no site do Plano Salvador 500. Parágrafo 1º. Na exposição oral e nos recursos audiovisuais, deverá ser utilizada a linguagem objetiva e clara, de modo a facilitar aos participantes o entendimento dos assuntos e possibilitar sua discussão. Parágrafo 2º. O conteúdo da audiência será traduzido em tempo real para a linguagem brasileira dos sinais, Libras, por meio de intérpretes treinados, conforme Decreto Federal 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal 10.436, de 24 de abril de 2002. Artigo 17. Ao término da exposição, qualquer pessoa, entidade ou instituição poderá solicitar esclarecimentos sobre os conteúdos apresentados. Parágrafo 1º. As solicitações de esclarecimento serão encaminhadas à mesa diretora por escrito ou oralmente, devendo, neste caso, respeitar o tempo máximo de 1 minuto. Os participantes poderão solicitar novas inscrições até que os esclarecimentos da mesa sejam suficientes para o entendimento da matéria apresentada. Artigo 18.
Após a apresentação dos conteúdos técnicos previstos na pauta da audiência pública e feitos os esclarecimentos solicitados, a mesa diretora procederá à abertura dos debates com o plenário. Parágrafo único. Qualquer pessoa, entidade ou instituição inscrita poderá participar do debate, devendo se identificar no momento da intervenção. Artigo 19. Os debatedores deverão se ater aos assuntos em pauta, podendo as contribuições abranger críticas, sugestões, recomendações e propostas de revisão dos documentos apresentados. Parágrafo 1º. As intervenções serão feitas oralmente ou por escrito, devendo, neste caso, ser encaminhadas ao secretário da mesa diretora, que as passarão ao facilitador para a leitura do conteúdo para todos os participantes. Parágrafo 2º. As intervenções orais obedecerão à ordem de inscrição aberta pela mesa diretora e respeitarão o tempo máximo de 3 minutos. Parágrafo 3º. As contribuições serão encaminhadas por meio da mesa diretora para avaliação da equipe técnica do Plano Salvador 500, com vistas à incorporação ou não aos documentos em elaboração. Capítulo 7º. Do encerramento e das atas das audiências. Artigo 20. Concluídos os debates sobre os assuntos da pauta e encaminhadas as proposições do plenário à mesa diretora, esta procederá ao encerramento da audiência. Artigo 21. A ata de cada audiência deverá ser publicada 20 dias úteis após a sua realização no Diário Oficial do Município, ficando a cópia impressa disponível para consulta na biblioteca da Fundação Mariléo Ferreira e a cópia digital disponível no site do Plano Salvador 500. Parágrafo único. Na ata da audiência pública deverão constar o registro dos eventos ocorridos durante a sua realização e os resultados alcançados. Capítulo 7. Da devolução dos resultados. Artigo 22. A equipe técnica terá um prazo de 20 dias úteis após a data de realização da audiência pública para avaliar os aspectos técnicos e legais e emitir respostas sobre a pertinência das proposições, justificando sua incorporação ou não ao documento em elaboração. Parágrafo 1º. No caso de audiências com o mesmo objetivo realizadas sequencialmente, o prazo será contado após a data de realização da última audiência prevista no edital de convocação. Parágrafo 2º. As proposições não acatadas serão registradas como parte do processo de aprimoramento do Plano de Salvador 500, do PDDU e da LOUS, e constarão do relatório da respectiva audiência pública. Artigo 23. O relatório da audiência pública documentará todo o processo de sua realização, bem como os resultados alcançados, devendo constar: 1. Cópia do edital de convocação da audiência. 2. Cópia dos documentos colocados para discussão. 3. Registro fotográfico do evento. 4. Lista de presença com assinatura dos participantes. 5. Síntese das apresentações realizadas pela equipe técnica. 6. Seria a lei. Proposições apresentadas pelo plenário. 7. Parecer da equipe técnica sobre as proposições na audiência. 8. Texto consolidado. Pulou aqui, gente, eu já estou fazendo a correção, já estou lendo com a correção, porque pulou do 5º para o 7º, tá? 8. Texto consolidado com as proposições julgadas pertinentes. 9. Cópia da ata da audiência. Parágrafo 1º. Os relatórios das audiências serão publicados no site do Plano Salvador 500 e a cópia impressa para consulta na biblioteca da Fundação Mariléo Ferreira. Parágrafo 2º. O extrato do relatório de cada audiência será publicado no Diário Oficial do Município. Gabinete do Secretário da SUCOM, 20 de março de 2015. Agora abre. Podemos fazer observações? Por favor. Caldo, IAB. Nós deixamos aqui uma proposta de alterações. Eu acho que é importante colocar claramente um conceito inicial da audiência pública. Se a audiência pública é um intercâmbio entre o gestor público e a sociedade que se baseia num consenso como se dá essa relação, inclusive o próprio regimento. Eu acho que seria de bom tom que o regimento seria realmente pactuado entre a sociedade e o gestor municipal, então seria votado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, hoje estamos numa época de vida digital
eu acho muitas discussões e alterações e definições de textos, de formulações, como esse regimento interno, podiam ser feitos antecipadamente da audiência, porque com 3 minutos de fala, cada um, não vai dar para poder tratar de questões técnicas que a gente vai tratar daqui para frente. A próxima audiência vai ser sobre o diagnóstico-prognóstico, depois sobre os cenários, depois sobre as diretrizes de desenvolvimento. Então, o que a gente precisaria, inclusive nesse regimento, definir, se a gente não pudesse colocar, pelo menos com 3 semanas de antecedência de uma audiência, a publicação dos documentos que vão ser discutidos. Por exemplo, se a gente vai, na próxima audiência, vai ter o diagnóstico-prognóstico, que deve estar lá os 200 páginas, talvez, apresentados. Se a gente coloca essas discussões mais cuidadosos, dos textos, se a gente daria 20 dias de antecedência de uma audiência pública, da publicidade, isto aqui permite, vamos dizer, 10 dias para poder, a sociedade pode se manifestar sobre esses documentos, inclusive virtualmente, dentro de um fórum ou de alguma forma, e na própria apresentação da prefeitura, na audiência pública do assunto, já pode tomar posição em cima das sugestões que foram dadas pela sociedade. Então, é uma forma muito mais objetiva que a gente chega a conclusões e deliberações ou sugestões consolidadas para a própria equipe técnica da prefeitura. Então, o conceito básico todas as audiências são avisadas com 3 semanas de antecedência, está dando um prazo de 10 dias, vamos dizer, para dar sua contribuição, ou de, não sei, de mais dias, 12 dias, para dar sua contribuição na forma digital para o site da prefeitura, para, na apresentação, na audiência pública mesmo, já a prefeitura coloca a sua posição sobre as questões aprovadas. Então, essa é uma das formas que a gente sugeria na nossa versão do regimento interno. Os 3 minutos já devem ter acabados. Agora, se eu teria outros 3 minutos, aí eu falaria sobre o Só um instantinho, gente. Eu queria combinar com vocês, como a gente fez na primeira audiência. A gente está agora na leitura do regimento, certo? Então, se há destaques ao regimento, a gente vai passando novamente e fazemos aquele processo. É assim? Não é assim? Está ok? Vamos passando adiante. Está certo? Então, qualquer sugestão. Com relação aos documentos disponibilizados, Cal, isso foi feito. Tanto que a gente recebeu de vocês ontem um e-mail com várias sugestões, vários documentos. Dora, então, só esse fazer documento aqui foi disponibilizado no site. Só fazer aqui uma consideração, lembrando que esse regimento foi discutido na última audiência e, como disse anteriormente, foi debatido, foi incorporado quase que a totalidade. Com relação a uma das sugestões do arquiteto Cal, com relação ao prazo, o que eu estava conversando com Tânia, é que, em que pese o regimento estabelecer prazos, nós nos comprometemos em disponibilizar o quanto antes esse material para que possa haver esse debate. Queria registrar aqui também e agradecer a presença da vereadora Cátia Alves, do secretário André Fraga, de Cidades Sustentáveis. E devolvo a palavra a você, Dora, por favor. Pronto. Então, vamos fazendo as inscrições. O Fagner aqui, que é o secretário, ele vai inscrevendo as pessoas. Júlio. Ele pediu antes. Júlio Reis. Eu também faço parte da equipe Participa Salvador, que já se retirou na sua totalidade praticamente, mas eu fiquei aqui para fazer esse registro, porque eu acho importante, da questão do regimento. Em que pese, e a gente fez realmente um estudo comparativo do regimento apresentado pela Prefeitura na primeira edital, com o regimento que agora está sendo apresentado outra vez, em que pese muitas colaborações realmente foram adotadas, e a gente acha que isso é uma maneira da Prefeitura
realmente está não só pegando as contribuições, mas fazendo uso delas, muitas coisas ainda continuam não amarradas nesse regimento e causam preocupações para a gente. Eu vou fazer aqui só uma pontuação dessas coisas. A gente entregou um documento aí também com as emendas, né, como é que seriam que a gente pensa e as justificativas para isso. Acho até, assim, em que pese essas colaborações da última audiência estarem agora também sendo registradas, não teve justificativa em relação àquelas que não foram acatadas, né? E, então, aqui a gente faz aqui uma rápida pontuação sobre os pontos que a gente considera importante. Bom, essa questão que Cal levantou, a gente considera que é importante de fato. A gente pede um prazo de 15 dias para 20 dias, porque os 15 dias já estão estabelecidos nas duas cidades, e esses 5 dias a mais seriam esse tempo para que essas contribuições ao edital e outras coisas pudessem estarem sendo colocadas para que, nos 15 dias, né, de um edital definitivo, de fato, já com essa janela de 5 dias, essas contribuições pudessem ser colocadas, eventualmente, no edital de convocação final. E aí o site do Plano Salvador 500 seria fundamental para isso, para poder essas colocações... Então, objetivamente, a sugestão é aumentar para dias, 20 dias. 15 para 20. Quando da divulgação dos editais, no regimento, se coloca apenas que os editais devem assegurar canais de esclarecimento de dúvidas. A gente pensa que não só canais de esclarecimento de dúvidas, como também de sugestões e críticas, tanto ao que está na pauta dos editais, como os documentos que vão estar anexados a essas pautas, né, como está aqui sendo agora o caso, como regimento e ata. Essa questão da comunicação de massa a gente considera que é importante também. No regimento fala-se em comunicação de massa, mas não se especifica que tipo de comunicação de massa. O que tem se visto é que a prefeitura, em que pese dizer que está fazendo uma campanha de divulgação, a gente não vê isso em TV, não vê em rádio e jornais de grande circulação, que são a comunicação de massa de fato. Outdoors e outros tipos de mídia publicitária não chegam nem de perto ao tipo de massa, vamos dizer assim, mobilização que TV, rádio e jornais de grande circulação, inclusive TV e rádio especificamente, porque atendem a um público que eventualmente não sabe nem ler, né? E nem por isso não deixa de participar. A nossa democracia garante o voto, inclusive, para analfabetos, né? E se algumas pessoas discordam disso, a gente não. A disponibilização na íntegra das gravações das audiências também não está garantido no regimento, essa disponibilização na íntegra. E em que pese a prefeitura ter colocado um vídeo com um bom registro, mas ele também não está na íntegra, o da primeira audiência, e deveria ser na íntegra, para que aí sim fique claro que está tudo sendo gravado, sem cortes, e que quem quiser ver depois e poder fazer seu estudo, enfim, poder ver como é que a prefeitura está com a maior transparência possível, tem que ser na íntegra, né? Isso não tá garantido regimentalmente. Também a gente acredita que no regimento deveria estar sendo claro que participantes não são apenas os cidadãos presentes, mas os membros da mesa diretora, porque isso torna o trabalho, no caso das falas, tanto nossas como da mesa diretora, todos têm que ter os mesmos deveres e direitos, né? E para ir terminando... Com relação a isso já foi esclarecido na anterior, porque Silvio definiu que participante é todo aquele, sejam os da mesa diretora ou seja a sociedade que está participando. Eu só estou colocando isso que no regimento isso pode estar amarrado. Isso pode estar amarrado no regimento com... Mas isso está implícito, gente. Participantes somos todos nós. Deixa eu fazer aqui uma consideração, até porque envolve uma série de... Eu só vou terminando, Silvio, porque eu já estou terminando aqui e você faz todas as suas considerações. Só faltam mais 3 pontos aqui que a gente acha importante. Bom, a gente pede ainda a ampliação da mesa diretora com mais um representante da plenária e um representante da Câmara dos Vereadores, em que pese agora ter um representante da Câmara dos Vereadores, isso não está amarrado no regimento, né? Esse representante da Câmara dos Vereadores, que isso reforça a participação popular, quando você tem mais um vereador aí e um membro da plenária escolhido por todos aqui presentes, né? O que é super importante no caso, isso é super importante, porque é o que está acontecendo aqui agora. A mesa diretora, seja o facilitador, enfim, tem que justificar as sugestões que não forem acolhidas, né? Não basta simplesmente como é o caso do regimento, porque o regimento está acontecendo isso, está sendo uma devolutiva, que muita coisa foi acolhida, mas outras não foram, e essas que não foram justificadas até aqui. Bom, e por último, é importantíssimo que ao final da reunião, né, todos os acordos tecidos durante as audiências com os que estiverem presentes, eles sejam pactuados no final e isso conste na ata. Então, tudo que for definido, então, se foi definido uma audiência extra, que até aqui não ocorreu, para discutir os escopos dos 3 planos, Plano Estratégico de Desenvolvimento, PDDU e LOUS, né, todas essas coisas constem na ata final
para que a gente faça aqui, vamos supor, uma espécie de inventário do que foi pactuado no fim da audiência e que isso fique bastante registrado e claro para que não se perca de vista essas questões, né? Então, assim, esses são os pontos principais que a gente gosta de destacar. De qualquer forma, a gente disponibilizou isso no nosso blog, né, essas propostas de emenda ao regimento, e entregou aqui hoje de manhã, o grupo que saiu antes de sair entregou tanto as nossas propostas de aditamento da ata, como as de emenda ao regimento, que a gente espera que sejam refletidas aqui, e algumas dessas sejam deliberadas já aqui, em que pese a gente achar que essa audiência está esvaziada por conta dos motivos já colocados. Essa minha fala. Eu queria, então, fazer aqui algumas considerações. Com relação ao vídeo que foi disponibilizado... Desculpe, eu esqueci o nome, desculpe. Júlio. Com relação ao vídeo que foi disponibilizado, aquele vídeo, Júlio, efetivamente é a íntegra. Nós tivemos um problema com no dia com a gravação. Quem esteve lá presente viu que foi a primeira, então a gente estava ali fazendo alguns ajustes. Então, nós tivemos alguns problemas. Por conta disso, parece que o vídeo foi editado, mas não houve qualquer tipo de edição. Então, ali foi todo o material produzido, bruto. Inclusive, se vocês desconfiarem, pode, inclusive, pedir uma análise, perícia, enfim. Mas não há qualquer tipo de edição naquele vídeo. Aquele vídeo que foi disponibilizado, ele é o vídeo bruto, foi todo o material que nós conseguimos colher. Assim como hoje, todo o vídeo que está sendo produzido aqui, espero que a gente não tenha problema na gravação, ele também será produzido. Com relação a alguns pontos que você colocou de amarrar no regimento, eu tenho que lembrar que esse regimento, ele é um regimento interno, mas ele não pode nem violar, nem limitar direitos que estão previstos em outra legislação, sobretudo legislações maiores. Então, quando você fala, não está previsto no regimento, que a gente pode criticar, o direito de petição está previsto na Constituição Federal. Então, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha qualquer tipo de consideração a fazer, ela pode dirigir aos órgãos municipais, sobretudo a Secretaria e a Fundação Manuel Ferreira, que coordena esse trabalho, suas sugestões, seus acolhimentos. Com relação o que não ficou, o que foi sugerido por alguns e não foi incorporado ao regimento, vale lembrar que naquela audiência, muito foi debatido, sugestões diversas foram trazidas e de lado a lado. Então, movimentos fizeram pleitos, outros, cada um defendendo seu ponto de vista. E aí nós temos alguns exemplos aqui, a questão da acessibilidade, que foi uma coisa que foi solicitada, a questão do tradutor de Libras, também foi solicitado, cada um, e a gente foi ajustando o regimento, de modo a atender quase que a totalidade das sugestões, logicamente observando uma lógica, porque nem sempre dá para compatibilizar todos os interesses. Com relação à mesa, à composição da mesa, incluir alguém da plenária, vale lembrar que nós asseguramos no regimento, assim como também já há previsão no Estatuto da Cidade, se não me engano, que o Conselho deverá sempre integrar, como hoje está integrando, a mesa, através de um dos seus representantes. Temos aqui um representante do Conselho, e o regimento já estabelece como é que isso deve ser feito, para que, em cada momento, você tenha um representante do Conselho de segmentos diferentes. Não, deixa eu terminar tudo da mesma forma. Com relação à publicidade, a publicidade que nós utilizamos hoje foi a mesma que nós utilizamos na primeira audiência, onde nós tivemos 700 inscritos, fora aqueles que que participaram sem se inscrever, porque chegaram depois, porque eram membros da prefeitura e, porventura, não participaram, não se cadenciaram, mas nós tivemos 700 inscritos. Então, de fato, a publicidade utilizada para a divulgação tem se mostrado efetiva e apta a cumprir o papel de dar a devida divulgação. Fora isso, a imprensa noticiou
de modo vasto essa audiência pública. Não foi uma audiência pública que não se fez não se fez divulgado, pelo contrário. Então, com relação à publicidade, a gente já tinha discutido sobre esse tema, essa questão da dificuldade de se utilizar campanhas de televisão. Não é o meio utilizado usualmente no país inteiro, certo? Então, a gente mantém essa questão da publicidade. Logicamente, se em algum momento nós entendermos que a mobilização precisa ser ampliada ou em determinado momento nós entendermos de modo diferente, caberá à comunicação da prefeitura alterar isso. Mas o modo de publicizar todo o processo é o previsto na legislação, não está em desacordo com nada e nem o que é usualmente feito por todo o país. Tânia, quer contribuir? Então, sobre os 20 dias, como o próprio Júlio falou, essa questão dos 15 dias é o que é utilizado em todo o país. O que eu assumo o compromisso com vocês tanto quanto antes nós possamos disponibilizar esses documentos para análise pública, eles serão divulgados, certo? Independente de 15, 20 dias, independente do prazo regimental. Quero dizer o seguinte, nós não utilizamos o regimento nem para limitar, nem para tolir, nem para engessar o trabalho de quem quer participar. Pelo contrário, a participação da sociedade civil nesse processo é indispensável e a gente quer, com certeza, receber. Inclusive, a questão do site, que tem sido criticado, nós já estamos trabalhando exaustivamente para melhorar a dinâmica dele, permitir que ele se torne cada vez mais uma ferramenta de interação entre sociedade civil e o Salvador 500. Então, com relação a essa alteração, a gente ficaria com os prazos muito extensos, alterando isso no regimento. Agora, fica o compromisso de fazer dessa forma. Veja, Cal, eu acho que, nesse ponto, eu acho que você tem razão, assim, mais para frente, no sentido que a gente está iniciando, como você bem sabe, a gente está iniciando a discussão do Salvador 500 e do PDDU. Né? Bem, a gente está iniciando, na verdade, a elaboração dos estudos básicos. Né, e que esses estudos básicos serão alimentados, né, por todo o conteúdo que todo produto que nós temos, que são decorrentes das oficinas, que são decorrentes dos fóruns, enfim. Né, quando nós tivermos a discussão dos estudos básicos, que é um primeiro momento, eu diria assim, daqui para frente, a cada dia, a complexidade da discussão vai ser maior. Né? Então, assim, eu acho e concordo com você que a gente tem que disponibilizar esse material com antecedência maior para que vocês possam fazer, eu digo, os diversos segmentos que estão interessados na discussão do PDDU e do plano, que vocês possam fazer uma discussão maior, inclusive com enfim, com o grupo que vocês representam, né, e tragam para aqui já uma discussão, o resultado de uma discussão. Então, eu acho que a gente tem que disponibilizar, de fato, com um tempo maior, porque eles têm uma complexidade que talvez um prazo de 15 dias não seja suficiente para vocês terem a compreensão, né, de todo o material. Eu só queria fazer um parênteses em relação à fala de Silvio, uma réplica, né, que me é permitido, que é o seguinte: primeiro, em nenhum momento a gente aqui vai fazer perícia de vídeo nenhum, assim, não está em questão isso. O vídeo, como ele mesmo disse, parece ter sido editado e assim nos pareceu, enfim. Com relação à questão da TV e a forma de fazer audiência, é óbvio que a lei... as leis nem sempre determinam tudo de uma maneira descritiva, etc. O que a gente está querendo aqui, na verdade, é isso. A gente quer a ampliação dos direitos, enfim, que isso se passe por esse canal de TV. E o fato do sucesso da primeira audiência, como o processo está começando, ela se deve a outras questões, na minha avaliação, agora eu estou falando como cidadão. E o principal delas é o fato de que esse tema do PDDU ele andou nebuloso na cidade e tal. Então, sim, certamente que quando houve a primeira movimentação nesse sentido,
todos aqueles interessados correram para poder saber o que está acontecendo, o que vai se passar, de modo que esse processo mais para frente talvez não se configure da mesma forma como foi a primeira audiência. E, aliás, aqui hoje, em que pese a gente saiba que as razões são outras, o público está bem distante daquele da primeira audiência. E, por fim, ele não comentou, e eu quero frisar outra vez, que é isso, a gente queria um representante da Câmara, da plenária, etc. Tudo bem, vocês estão dando as justificativas de vocês aí. A gente só queria o aumento desses direitos da participação. Mas o último tópico que não ficou, não ouvi uma resposta, e que a gente acha importante, como eu disse, é a questão dos acordos tecidos aqui, que isso fique constado em ata e que no regimento, de alguma forma, se coloque esse ponto de que, ao fim do que se considerar os trabalhos da audiência, se pactue, tudo o que foi dito seja pactuado para que isso fique devidamente colocado. Olha, essas foram as questões acordadas, esse vai ser o prazo disso ou daquilo, enfim, quando for conforme cada situação, né? Vamos seguir, gente, senão essa discussão vai ficar aí polarizada. Alguém mais? Aqui, na verdade, só me apresentando, meu nome é Fagner Dantas, eu vou fazer a Secretaria Executiva conferida pela mesa. Eu tenho 2 inscritos aqui, o José Nivaldo e o Henrique. Qualquer pessoa que queira se manifestar, pode erguer a mão, eu vou registrar o nome da pessoa, discutindo o ponto específico da pauta que está sendo discutida agora, que é o regimento, até que a mesa defina o encerramento desse ponto, ok? Então, nós temos 2 inscritos, não foi colocado... Depois desses 2 inscritos, vamos encerrar e passar para o próximo ponto, porque nossa agenda é longa. E a gente ficaria, então, com os 2 minutos de fala, como foi previamente acordado. Ao final dos 2 minutos, eu vou avisar a pessoa que está usando o microfone, tá ok? Então, o senhor José Nivaldo, da FETRACOM. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a mesa em nome do secretário, senhor Silvio Pinheiro. Meu nome é José Nivaldo, eu sou o secretário-geral da FETRACOM e também represento o Sintracom Bahia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e da Madeira do Estado da Bahia. E também sou membro do Comitê Municipal da Cidade, suplente. Na segunda-feira, eu substituí o titular. Queria lhe convidar para integrar a mesa como representante do Sintracom e do Conselho. Gostaria que o senhor participasse da mesa. Poderia aguardar só minha intervenção? Lógico. Quando terminar a sua intervenção, por favor. E, portanto, eu também quero me somar, apesar de não ter acompanhado os membros do Participa Salvador, pelas suas críticas feitas no início, que eu entendo que uma cidade do tamanho de Salvador não pode pensar em pecar na sua condução de fazer uma audiência pública não tão representativa. Não acompanhei, mas fiquei aqui atentamente. E também queria dizer que, em segunda-feira, nós aprovamos o regimento de trabalho do Comitê Municipal da Cidade. E, em 3 semanas, ficou acertado que nós iremos formar as comissões técnicas de trabalho do Comitê Municipal da Cidade. Que aí, o PDDU, todo esse documento aí será debatido no Comitê Municipal da Cidade. E eu acho que as conferências deveriam ser tema do Comitê Municipal da Cidade. Eu sei que o regimento interno ele não pode se contrapor ao Estatuto da Cidade. Eu não conheço o Estatuto da Cidade, mas as audiências, o regimento interno já está ali, já na frente do Comitê Municipal da Cidade, e já está ali preparando as realizações das audiências públicas. E não define quantas audiências públicas vai ser realizadas para aprovar o PDDU e a LOAS, ou o Plano Salvador 500. E se a gente aprovar isso aqui, uma audiência pública que for realizada está resolvida. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Se nós vamos aprovar um regimento interno numa segunda audiência pública da primeira que aprovou a posse do Comitê Municipal da Cidade. Aí, sem o Comitê Municipal da Cidade discutir e aprovar suas audiências públicas do PDDU, já se faz uma segunda. E a gente aprova, vem aqui e aprova um regimento interno sem determinar quantas audiências públicas vai ser feita. Então, para mim, isso está muito atropelado. Eu gostaria que a mesa e o conjunto fizessem uma análise dessa questão e a gente pensasse um pouco como resolver isso. Obrigado. Ok, estou fazendo logo um bloco de perguntas. Tem o Henrique do CAU e, posteriormente, Henrique do CAU e, posteriormente, CAU do IAB e o vereador Cláudio Tinoco. E a gente encerra nessas 4 inscrições, pode ser? Ok, então encerra com o doutor Cláudio Tinoco.
Eu vou... Falhou ali o telefone, o microfone dele. Bom, eu vou tomar um pouquinho das palavras que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil usou, e para dizer o seguinte, que nossa preocupação... Eu participei da reunião do Conselho do município na segunda-feira, não me lembro de ter sido pauta dessa reunião escolher um representante para representar o Conselho aqui nessa reunião. Número 1, certo? Número 2, estou de pleno acordo com a observação do companheiro de conselho, certo? A respeito da ilegitimidade do pregresso, certo? Que foi de tudo que venha sido resolvido, inclusive, Tânia, de que estudos serão necessários para subsidiar um plano diretor, certo? Do qual, cuja decisão deveria ter sido pareada pelo Conselho Municipal da cidade. O Conselho Municipal da cidade, de acordo com o plano diretor vigente, portanto, de acordo com a lei, certo? Ele acompanhará todo o processo de elaboração da proposta de alteração desse plano. Então, teoricamente, ou de acordo com o plano diretor vigente, teria que voltar ao início. A única coisa que alterou, que foi alterada no último plano, na última alteração do plano diretor da 7.400, foi a retirada do caráter fiscalizador e deliberativo do Conselho, que na reunião de segunda chegou a estar aceita uma proposta de se manter fiscalização, pois se nem fiscalização um conselho pode exercer, para que ele serve? Tá? Então, fica aqui registrado meu protesto, certo? Quanto à condução de se apresentar propostas elaboradas, prontas, por mais competentes que sejam as pessoas, certo? Nós somos uma elite intelectual. Nós aqui que estamos presentes, está ausente aqui a grande parte interessada, que são os habitantes da cidade, as associações de moradores. Eu gostaria de pedir mais uma vez, para a gente se ater ao ponto que está sendo discutido. Tudo que você disse aí é extremamente importante, a colocação dele foi extremamente importante, mas a gente vai chegar a esse ponto, porque a gente vai tratar da metodologia, isso foi discutido na reunião passada, quantas audiências não cabe dentro do regimento que discute a audiência, o andamento da audiência, o número de audiências, etc. e tal, tratado em outro documento que já foi apresentado na vez passada e que certamente nós vamos retomar aqui agora, né? Então, vamos nos ater. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença da doutora Hortência Gomes Pinho, representante do Ministério Público do Estado da Bahia. O próximo inscrito a falar é o CAU, representando o IAB. Nós temos mais 2 inscrições, nessas 2 estão encerradas. Agora, depois do CAU, o Cláudio Tenoco, o vereador Cláudio Tenoco. CAU, por favor, 3 minutos. Alô. Eu gostaria de fazer só a sugestão agora, que já foi acatado para a ata anterior, que toda a gravação sempre faz parte de qualquer ata, de qualquer audiência, como já foi acatado fica aqui já pelo, acolhido isso. Em todas as atas, já peço que a assessoria já deixe registrado que integrará o conteúdo das atas, todo o material audiovisual produzido nas audiências. E nós vamos fazer essa ressalva nessa ata que a gente acabou de... eu acho que no capítulo da ata, só deveria colocar lá como último item
que também as transcrições fazem parte dessa... Sim, é isso que eu estou dizendo. Vamos gravações. acrescentar O isso. outro item que eu falei até anterior, eu acho toda a contribuição feita no site oficial do Plano Salvador 500 para o plano ou para os objetos da discussão em audiência pública deve fazer automaticamente parte, considerado como elemento de uma audiência pública, porque, no fundo, o site é uma audiência pública permanente. Então, esses elementos que são depositados e colocados neste site deveriam, referente à audiência, ou os objetos da audiência, a pauta da audiência determinado, deveria fazer parte também desta, declarado como parte da audiência. Próximo inscrito é o vereador Cláudio Tinoco, aqui na frente. Bom dia a todos. Quero inicialmente parabenizar a Prefeitura através da Secretaria de Urbanismo, na figura do secretário Silvio Pinheiro. E, lógico que enaltecer essa iniciativa de resgatar a capacidade de planejamento no âmbito do município de Salvador, sobretudo através do trabalho importantíssimo e fundamental da Fundação Mariel Ferreira, e faço isso em nome de Tânia Scofield e de toda a equipe, eu estendo. É claro que não poderia deixar de me associar à ansiedade de todos que antecederam aqui em falar da necessidade, ou talvez da expectativa de ter nesse plenário, esse plenário cheio. Convivo diariamente com esta realidade, quando nós temos uma Câmara Municipal que, entre outras coisas, realiza audiências públicas nessa cidade para discutir, muitas vezes, o orçamento do município, os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e tantas outras questões também de interesse da sociedade, e nós, muitas vezes, temos espaços de auditórios esvaziados. Entendo o momento da manhã de hoje. Por outro lado, é uma responsabilidade de todos nós mobilizarmos a sociedade quando nós participamos de forma direta, mas também quando representamos as instituições. Eu lamento a ausência daqueles que aqui estiveram e se ausentam, porque esta é uma oportunidade que nós temos aqui de colocar as nossas ideias. E no sentido objetivo do regimento, eu acho que, depois de uma análise, secretário, nós estamos convencidos de que aí estão as regras postas para o desafio que é de dar oportunidade à sociedade de participar na construção, objetivamente, das peças que vão ser consequências do Salvador 500. Eu tenho certeza que todas essas manifestações é pela ansiedade da sociedade de participar, de ter a garantia do direito de contribuir, sobretudo nos estudos básicos, nas contribuições que tem, aí sim, na elaboração, quando vamos entrar no mérito. Mas estou satisfeito com as regras postas, eu acho que aí sim tem espaço para participação de todos. Nós estamos acompanhando isso no âmbito da Câmara Municipal e quero pedir desculpas pela minha ausência, que se passará. Tenho agora um evento na OAB e, em seguida, uma reunião da Comissão de Orçamento da Câmara. Mas a Câmara Municipal estará muito bem aqui representada pelo vice-presidente Geraldo Júnior, segundo secretário Orlando Palhinha e a Cátia Alves, também membro do nosso partido. Eu peço, então, licença e parabenizo e estaremos acompanhando esses trabalhos. Muito obrigado. Então, com a fala do vereador Cláudio Tinoco, encerramos a fala com relação ao regimento, passamos a falar mesmo. Vereador Cláudio Tinoco. Bom, as palavras para a Dora. Para encerrar vencer esse ponto de pauta, eu queria saber o seguinte: incorporando-se as sugestões que foram feitas aqui ao regimento, esse regimento é considerado aprovado e a gente parte para o outro ponto de pauta? Você tem que levar aquela questão que a gente fez um conjunto de... Que sugestões na são verdade, foram levados em consideração um conjunto de observações feitas na última reunião. Então, nós já incorporamos quase que a totalidade, como alguns já se manifestaram aqui, outras, como as sugestões do arquiteto Cal, também foram incorporadas. Então, lógico que isso aqui é o espírito democrático, mas não é
não pode ser a ditadura nem de vocês, nem nossa. Então, na verdade, esse regimento foi um regimento construído na última reunião. Então, pode ser que não atenda 100% dos seus anseios ou dos anseios de todos, ou também pode não estar atendendo 100% os meus, mas ele reflete aquela participação da última reunião. Então, o que a gente quer é aprovar, dar como aprovado. Então, levo à plenária se esse regimento, com essas observações de hoje, pode ser considerado aprovado para que a gente dê seguimento aos trabalhos. Olha, Cal, com relação ao que foi enviado por escrito, eu me recordo, na última reunião, eu recebi diversas sugestões de vocês, inclusive o regimento marcado, item por item, com controles de alterações. Aquelas alterações, quase que a totalidade delas, como vocês podem confirmar, acho que bem mais do que isso, foram observadas, foram asseguradas. Com relação aos 15 dias, volto a dizer, no regimento ficariam os 15 dias, mas com compromisso nosso de fazer com que esse prazo seja o maior possível, certo? A questão dos 15 dias no regimento é para que a gente não perca, não fique engessado, certo? Tem que ter um prazo, esse prazo são 15 dias, que é o que se aplica quase que na totalidade do país. Esse regimento, quando nós fizemos a primeira minuta, ele não foi um regimento montado da cabeça de cada um de nós, e sim reflexo de muita pesquisa e muito estudo do que é que tem se feito no país inteiro, o que é que tem sido praticado. Então, esses 15 dias, da mesma forma que outros compromissos que nós assumimos com vocês, nós estamos cumprindo, esse também fica de tentar e disponibilizar com o maior prazo possível todos os documentos antecedendo as próximas audiências. Mas a gente manteria os 15 dias. Com relação à sua sugestão de incorporar no texto do regimento a questão da ata, da filmagem do áudio, já fica consignado, vai ser incorporado. Então, com essas considerações, eu gostaria de submeter do site, da implementação do site. Ah, certo, não, lógico. Isso, eu fiquei na dúvida, Cal, se isso eu não já tinha lido neste mesmo regimento. Eu acho que no regimento tem isso, mas se não tiver isso aí já faz parte, todo o conteúdo do site, produzido pelo site, ele será, ele integrará... De que as contribuições fossem trazidas, as que fossem acatadas, obviamente, já teriam sido demonstradas, e as que não fossem acatadas, justificativa de por que não foram, não é isso? Mas, então, pronto, na revisão... Tudo bem, a gente revisa isso e coloca. Então, eu acho que não é problema. Consideramos aprovado o regimento e vamos dar seguir... Vamos esquecer, gente, que o regimento é apenas para os procedimentos e condução das audiências. Quer dizer, todo o resto ainda se pode discutir e questionar. O que a gente vai aprovar é o regimento das audiências, quer dizer, como é que a gente conduz. A gente está pactuando. Henrique, eu acho que se a gente voltar a esse assunto, a gente não vai andar. Eu gostaria... Mas o assunto não é uma questão de ordem, certo? Não existe uma associação... Qual a associação de moradores que tem aqui? Tá? Acha isso legítimo? Para uma cidade como Salvador? São associações... Henrique, me desculpe, eu não vou voltar a esse tema. Esse tema foi vencido quando nós decidimos manter a audiência. Me perdoe. Mais uma vez, eu gostaria de fazer registrar que nós cumprimos o que determina a legislação com relação à audiência pública. Nós convidamos a sociedade, cumprimos todos os prazos. Aqui existe um extrato importante da sociedade, pessoas que se disponibilizaram a estar aqui, tem membros do CAU, da ADEME, do Sinduscom, do Ministério Público, de bairros, do Conselho da Cidade. Me desculpe, esse assunto eu não vou voltar, esse assunto já está vencido. Aí, querer voltar esse assunto a todo tempo, para cada pauta, para cada item da pauta, a gente tem que voltar essa questão, me desculpe, aí a gente não vai conseguir andar e aí eu não concordo.
Vamos dar seguimento à pauta. Então, o vereador Geraldo Júnior pede a palavra. Muito bom dia a todos. Eu quero sinalizar inicialmente, Silvio Pinheiro, secretário da SUCOM, a minha necessidade de ausentar-me em função de uma consulta médica agora às 12h30. Mas 3 situações eu queria deixar aqui extremamente ventiladas. Eu e o vereador Orlando Palinha, representando a Câmara Municipal de Salvador, a vereadora Cátia Alves, o vereador Cláudio Tinoco, que, por simetria do que fazemos na Câmara Municipal de Salvador, matérias vencidas e reiteradas, o sentido, ele perde a robustez e a contundência daquilo que é o fim da audiência pública. Então, matérias vencidas, se suscitadas em plenário, na plenária, ou submetidas, Cal, à mesa, eu que tenho um apreço muito grande ao trabalho que se desenvolve no Conselho de Arquitetura, nós vamos esvaziar o entendimento do que é a proposição aqui dessa audiência pública. Em relação ao regimento interno, eu vou trazer por analogia do que fizemos na Câmara Municipal no último biênio, em relação à Corregedoria da Casa, onde funcionávamos naquele momento como corregedor-geral da Casa. Quando assumi essa função dentro da Câmara Municipal de Salvador, não existia a figura do regimento interno, que iria ventilar a condução daquele vereador que ocupasse aquele cargo naquele momento, as condições ali postas. Situações entre vereadores, situações postas pela sociedade em relação aos vereadores. Quando criamos o regimento, aprovado pela mesa diretora e submetido ao plenário da Casa ad referendo, nem todas as situações foram esvaziadas. Nem todas as situações foram contempladas, porque, ocorrendo fatos supervenientes, motivos de força maior, casos fortuitos, situações eram postas e decididas naquela oportunidade. Então, Cal, eu acho que, no decorrer das audiências públicas sinalizadas aqui pela questão do Salvador 500, muitas outras situações serão colocadas aqui nessas audiências públicas, e nós queremos que discernir e dirimir as dúvidas nesse exato momento. Eu estava olhando aqui em titulação, o caput do que diz o regimento geral para a realização, diz apenas, como foi sinalizado aqui por Dora, dispõe sobre os procedimentos e condições das audiências públicas. Nem todas essas situações serão ventiladas e esvaziadas nesse exato momento. Então, eu navego na esteira, sinalizada pelo secretário Silvio Pinheiro, agradecendo essa oportunidade. Acho que há uma referência, infelizmente, por motivos óbvios e referendados aí na imprensa, veiculados na imprensa, não tivemos a mesma oportunidade de público da primeira audiência pública, mas está aqui a representação de doutora Hortência do Parquet, existem algumas representações de sindicatos, de associações, você como conselho de administração, nós tivemos aqui a participação, que alguns membros se ausentaram, do Participa Salvador, representações da Câmara Municipal de Salvador, então, ad referendo, nós temos aqui a robustez desse entendimento. Obrigado, secretário Silvio Pinheiro, e a todos. Passa o microfone para a doutora Hortência, por favor. Obrigado, Geraldo, pelas palavras, pela presença. Bom dia, quero cumprimentar a todos. Pedir desculpas, mas eu não consegui chegar no horário e acredito que muitas outras pessoas também não conseguiram, devido ao problema da cidade em relação à chuva. É um caos que se repete, né? Sexta-feira e hoje também. Então, esse público aqui, eu vou reiterar já as considerações que devem ter sido feitas. Me parece que compromete bastante a ansiedade do município e do Ministério Público de uma participação mais efetiva. Eu queria dizer que eu não estou chancelando o regimento, porque eu tinha contribuições a fazer em relação ao regimento, principalmente em relação às questões que se reportam ao edital reiteradamente. Eu acho que essas questões não deviam estar como edital, e o regimento devia solucioná-las e não se reportar ao edital. Agora, como já foi aprovado, eu só quero dizer que eu não estou chancelando, porque senão fica parecendo que eu chancelo. Acho que o regimento merecia um aperfeiçoamento e uma discussão mais ampla. Podemos dar seguimento? Sim, então. Agradeço as palavras. Doutora Hortência, nós estamos procurando fazer o melhor dos trabalhos. Lógico que, muitas vezes, o ótimo é inimigo do bom. Nós temos hoje uma situação, de fato, mais difícil,
o quórum desejado, não é nem o quórum, a questão de quórum, a audiência nós gostaríamos que fosse melhor, mas de forma alguma não tem legitimidade. Essa plateia aqui não tem, também tem legitimidade para referendar isso aqui, todos os atos que estão sendo feitos, até porque foram pessoas, como eu disse anteriormente, que se dispuseram a estar aqui presente, a dar sua contribuição, participar, o debate está livre, todo mundo está podendo falar, participa, teve aqui, preferiu se ausentar, é uma decisão todos, pessoal de cada um, mas, enfim, cada um deles entende, mas acho que a gente tem que dar seguimento ao trabalho. Esse regimento, como dito por Tânia e agora pelo vereador Geraldo Júnior, é para a condução das audiências. Logicamente, em cada momento ele pode... nós estamos abertos à discussão com relação a esse processo. Todo esse processo ele é dinâmico. Isso aqui não é e nem é a minha postura, nem a de Tânia, tampouco do prefeito, engessar ou ser inflexíveis, sermos inflexíveis quando os assuntos justificarem. Então, ao longo do processo, como disse, dinâmico, a gente pode fazer eventuais correções de ajuste, mas a gente precisa ter um regimento que possa ser utilizado para as próximas audiências. Então, eu passo a palavra para a Dora para seguimento da pauta. Vamos prosseguir, então, gente? Bom, de acordo com a pauta, agora serão apresentados os resultados do primeiro ciclo das oficinas de bairro. Eu peço a Tânia que faça essa apresentação. Bem, primeiro eu queria, acho que merece um esclarecimento em relação a essa apresentação que eu vou fazer agora. Quando nós fizemos as oficinas de bairros, que foram no total de 17 oficinas de bairro, né, nós... Só um segundo, desculpe aqui. O vereador Palhinha me deu uma sugestão e eu acho que poderia, até para o bom andamento, doutor Hortência, se essas contribuições que a senhora... ainda gostaria de trazer. Se a senhora puder depois mandar por escrito para nós, para mim, para a Tânia, a gente pode tentar ajustar esse regimento de modo que não desnature o conteúdo do que foi aprovado, mas que possa ser aprimorado. Então, se puder fazer dessa forma, eu lhe agradeço. O regimento está aprovado. Pode acolher as sugestões e ideias. Pode seguir, Tânia. Aí me desculpe, doutor Hortência, aí a gente vai ter que, na próxima audiência, nós vamos voltar ao regimento, aí a gente não anda, aí esse regimento está aprovado. Se o regimento está aprovado, se a senhora quiser trazer mais contribuições para o processo, a gente pode acolher, incorporar e fazer constar, já para ter validade a partir da próxima audiência. Agora, nós na próxima audiência não voltaremos mais ao tema regimento interno. Eu submeti ao questionamento. Se tiver que contar, quer fazer, se for necessário fazer contagem, nós podemos fazer a contagem. Então, vamos fazer o seguinte, já que quer ser contado, vamos fazer o seguinte, quem pela aprovação do regimento, levanta o crachá, por favor. Quem é contra? Não precisa, não, me desculpe. Aí eu não vou ter que identificar um a um. Aqui o regimento é claro com relação a isso, está aprovado por maioria. Não é por unanimidade, por maioria foi aprovado.
independente de ser do município ou não, todos são munícipes e têm direito a participar da audiência. Por favor, Tânia, continue. Registrado. No meu entendimento, o CAU representa o CAU. Pode ser abrir um prazo, já que aprovou nessa audiência, um prazo para correções e sugestões? Oficiais? Não, na verdade... Porque, na verdade, tem muita gente... Eu, por exemplo, estou chegando aqui hoje. Eu nem soube da primeira audiência, soube dessa, assim... Me desculpa, esse regimento tinha sido disponibilizado no site. Mas eu não sabia que estava nem acontecendo o plano 500, entendi. entendeu? Não teve essa divulgação assim. Teve, na primeira audiência tiveram 700 pessoas com ampla divulgação na imprensa. Mas dessa audiência aqui, por exemplo, essa teve a mesma divulgação da outra, aliás, até em números de outdoor, de busdoor e de mobiliários urbanos, bem maior do que o anterior. Mas, sinceramente... Até por isso nós escolhemos um espaço maior. Infelizmente, não teve a adesão necessária. Mas já que não teve sucesso na presença das pessoas, vamos pôr assim, a base é essa, né? Vocês divulgaram do jeito que vocês divulgam, mas vocês não tiveram sucesso, as pessoas não chegaram aqui. Então, só temos nós, eu sou representante do bairro de Piatã e Patamares, só temos nós aqui de bairro. E como representante de bairro, que somos diretamente interessados, eu falo aqui por todos os representantes de bairro da cidade. Por que vocês não abrem um prazo para correção do regimento, principalmente dessas pessoas de representantes de bairro que não conseguiram chegar aqui hoje? Pronto, então vamos abrir para receber as sugestões e corrigir alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, esse regimento, por maioria, foi aprovado, certo? Eventuais sugestões vocês podem encaminhar e nós acolhemos ou não, mas o regimento está aprovado. Isso não é o que está posto no regimento, Henrique, e eu não vou contar voto a voto. Se houvesse dúvida, o quórum está lá através da assinatura, existe uma lista de presença. Tânia, o regimento encontra-se aprovado. Tânia, vamos para o próximo item da pauta, por favor.